Ok, então chegamos à era da revolução da inteligência artificial. E olha, o que já está acontecendo e vai acontecer nos próximos anos é uma mudança jamais vista na sociedade humana. Não tem um setor da vida em sociedade que não será abalada pela chegada dessa coisa chamada IA, inteligência artificial. E o mundo nunca viu uma mudança como essa antes. Será que não? E a Revolução Industrial, que aconteceu há cerca de 100 e poucos anos atrás? O que está acontecendo hoje pode ser comparado com a Revolução Industrial, que foi a chegada das máquinas? Eu diria que sim e não. A Revolução Industrial foi um marco na vida da sociedade humana, mas a revolução da inteligência artificial é algo muito, mas muito maior, mais abrangente e vem com um alerta muito preocupante. Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter trabalho para todo mundo. E este é o maior desafio da IA, que os governos terão que se debruçar sobre ele. Mas afinal, o que é inteligência artificial? A definição técnica seria a capacidade das máquinas de imitar a inteligência humana. Olha aqui, capacidade das máquinas de imitar a nossa inteligência. Até hoje a máquina seguiu comandos dados pela mente humana. Você programa a máquina, manda ela fazer uma determinada atividade e ela repete aquilo milhões de vezes sem errar, a menos que ela dê um defeito, né? E qual é a grande diferença entre as duas? A Revolução Industrial foi a chegada das máquinas para fazer o trabalho que era feito pelas pessoas. O sapateiro media o pé da pessoa, fazia o sapato. O alfaiate fazia o terno de casamento, a costureira fazia o vestido do casamento, o ferreiro que fazia as peças de utilidade. Olha, essas profissões deixaram de existir. Você não vai procurar um sapateiro quando precisa de um sapato novo. Agora, quem vai perder o emprego com a chegada da inteligência artificial não são mais serviços básicos como sapateiro, alfaiate, costureira, a coisa é muito mais complicada. Continuando, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas de aprender a resolver problemas e fazer as coisas cada vez melhor. Como uma criança de 3 anos, ela aprende que não pode pôr o dedinho na tomada que dá choque, não pode pôr o dedinho no fogão porque queima. Mas ela aprende a abrir uma gaveta, olhar o que tem lá dentro, se tiver uma coisa que interessa para ela, ela pega, fecha a gaveta, é um aprendizado. Olha, o que as máquinas estão fazendo, nesse ponto assusta todo mundo, é muito mais do que uma criança de 3 anos, um jovem de 17, 18 anos. Não só quem está com emprego ameaçado está preocupado. Está assustando autoridades, pensadores, sociólogos, principalmente governos de grandes e médias potências. E é o seguinte, se a máquina aprende a fazer o que eu faço, então eu me torno desnecessário. Se a máquina aprende a fazer o que eu faço, por mais técnico que seja o meu trabalho, então ninguém precisa me contratar. A máquina trabalha 24 horas, trabalha sábados, domingos, feriados, não reclama, não pede aumento. Eu fiz uma pesquisa sobre os empregos diretamente afetados em poucos anos. Isso não é para aqui 10, 15, 20 anos, não. Em pouco tempo isso vai acontecer. Já vem acontecendo. Você se lembra que a gente deixava o carro num estacionamento de um shopping? Na hora de ir embora, pegava o ticket, ia lá, uma pessoa fazia, cobrava, recebia o dinheiro, você pegava o carro e ia embora. Hoje, quem faz isso é uma máquina. Quantos caixas de estacionamento perderam seus empregos de poucos meses para cá? Então, vamos ver. Empregos ameaçados. Caixas de supermercado. Olha, eu fui com minha filha num supermercado que não tinha uma pessoa para me atender. Eu peguei a mercadoria na gôndola, levei no caixa, o caixa leu, cobrou, recebeu, eu fui embora com a mercadoria e não tinha ninguém por ali, né? Imagina, num país desse tamanho, quantos caixas de supermercado vão perder o emprego com a chegada da inteligência artificial? Motoristas, hoje é muito fácil e já é um grande avanço, você digita um aplicativo, o carro para na sua porta, você entra, vai conversando com o motorista, fala do seu time, fala da chuva, fala do tempo. Daqui a pouco você vai chamar, esse carro vai parar na sua porta e não tem ninguém dirigindo. São os carros autônomos que estão em teste cada vez mais aprovados, fazendo coisas melhores que nós, que somos motoristas antigos. Os trabalhadores na indústria já são afetados há muito tempo, né, gente? Cada vez mais a indústria está usando robôs na linha de produção. O que a indústria, que era a grande empregadora há 20, 30 anos atrás, hoje trabalha com plantel reduzido de pessoas. Ali você tem minha profissão, jornalista, eu acho difícil, porque o jornalista ele tem que ter fontes, ele tem que ligar, tem que perguntar, e aí, o que você tem de novo e tal.
Mas eu acho que a inteligência artificial nunca vai fazer isso, mas eu estou defendendo o meu, né? Mas é verdade que as redações estão ficando cada vez menores, com pouca gente, menos necessidade de gente para fazer um trabalho de divulgar as notícias. Isso é verdade, eu não posso negar. Olha, médicos, engenheiros, advogados, pessoas que constroem pontes, estradas, barragens, conjuntos de edifício. Vamos dizer que o especialista no seu problema é um médico que mora no Japão, fala japonês. Você fala português. Você conversa com ele, ele te responde, você se entende perfeitamente, ele faz a sua consulta, dá o diagnóstico, faz o tratamento, ele lá no Japão e você aqui. Ou ele está na Austrália, ou está na África do Sul, ou está em Michigan, nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante o que está para acontecer já ali na esquina. Escritórios que empregam pessoas com mente acima da média, com capacidade de imaginar o impossível, estão fechando as portas e estão mandando os humanos embora. Imagina você chegar no escritório e ver um robô sentado na sua mesa fazendo o seu serviço. Ou um robô atendendo o cliente na loja. Imagina a cara de tristeza de um homem de meia idade que perdeu o emprego. O cientista político e sociólogo Yuval Harari, que ficou muito conhecido em todo o mundo, é convidado para entrevistas, palestras, ele diz que os governos terão que criar uma renda básica para todas as famílias. Presta atenção nisso. Os governos terão que criar uma renda básica para todas as famílias, porque se não tem trabalho, não tem renda. Se não tem renda, não tem como sobreviver. Olha aqui o desafio que está logo ali num futuro que pode chegar a qualquer momento. E eu quero pensar com vocês o seguinte: com a chegada das máquinas, da inteligência artificial, o sapateiro virou operador de máquina. O ferreiro virou operador de máquina, a costureira virou operadora de máquina. Era uma coisa muito simples, fácil de aprender. E ainda com melhor qualidade de vida, trabalhando muito menos. Qualquer um aprendia a operar máquinas. Será a mesma coisa com a chegada da IA? Olha, o advogado não vai ser criador de inteligência artificial. Eu não vou, você não vai, o médico não vai, o auxiliar de escritório não vai. Isso não é coisa para comuns mortais. Mas tem também o outro lado. Será que é mesmo tão ruim assim? O consagrado cientista Miguel Nicoleles, brasileiro, né, consagrado em todo o mundo, tem afirmado que o limite da IA é o limite do conhecimento humano que está na internet. Tudo que ela consegue ter acesso é exatamente todo o conhecimento humano que está na internet. Quando esse conhecimento se esgotar, as máquinas vão pirar, diz o Nicoleles. Não deixa de ser verdade, né? A inteligência artificial trabalha com todo o conhecimento humano arquivado na internet. Nenhuma linha a mais. Você não pode pedir a uma IA para fazer um projeto para teletransportar uma pessoa daqui até Marte. Esse conhecimento não existe. E a IA só sabe o que a humanidade conseguiu acumular de conhecimento até hoje. As máquinas não vão inventar, não vão criar coisas, elas apenas vão substituir os humanos. Mas presta atenção, elas aprendem e podem começar a criar. E essa é a nova etapa da inteligência artificial, que a gente não sabe quando vai acontecer. Mas imagina o que já está acontecendo nesses laboratórios fechados, secretos, de governos, de grandes potências. O que será que eles estão preparando com essa IA que consegue aprender e criar coisas que a humanidade ainda não criou? Pelo menos por enquanto, né? A gente podia encerrar essa conversa dizendo o seguinte: estamos falando de futuro. E não existe nada mais incerto do que prever o futuro. É certo que a sociedade vai passar por uma mudança nunca vista antes. É certo que tem gente, muita gente com grandes responsabilidades, preocupadas com esse futuro. Acontece que a humanidade já enfrentou todo tipo de desafios e, como diz o jogador de futebol, né, levantou a cabeça e seguiu em frente. Grandes mudanças costumam ser sempre para melhor e nunca para pior. A sociedade sempre evoluiu, sempre andou para a frente. E é o que todos nós esperamos. Um abraço a todos.